Olá, queridos! Estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar sobre amor. Simples assim. Amor, se a gente for pegar essa palavra amor, a gente vai pensar em um monte de situações, um monte de sentimentos, um monte de coisas, mas a Bíblia fala do amor de Deus, que é um amor diferenciado, né? É o tal do amor ágape, se a gente for ver pelo grego. E para falar sobre o amor, eu tenho aqui dois servos de Deus, pregadores, homens, amigos meus também. E a gente está aqui com o pastor Edir Santos, da nossa igreja de Fonseca. Pastor Edir, sejam bem-vindos ao Conexão. Bom dia, pastor Edmilson. Bom dia, amigos de casa. É uma grande oportunidade participar desse assunto aqui abordado, que é o amor. É aquilo que mais nós falamos dentro da igreja, pastor Edmilson. Graças a Deus. Olha, nós estamos também com o pastor Osmar Silva. É o meu amigo pastor Osmar, aqui lá de Rocha Miranda, da nossa igreja, para falar sobre amor. Pastor Osmar, bem-vindo ao Conexão. Obrigado, pastor Edmilson, que eu sempre estou confundindo o nome do senhor. Edmilson, todo mundo me confunde. O nome é normal. É normal, né? Então... Você de casa fica com a gente porque tem muita coisa boa. Todo mundo acha que é fácil falar de amor, mas não é. Por quê? Porque as pessoas confundem, né, o amor de Deus com o amor de mãe, o amor do pastor, o amor da ovelha. Falar de amor não é tão simples assim, mas é gostoso de falar. Pastor Edilson. Sim, é ótimo, né, poder falar do amor de Deus e poder trazer esse tema, para que as pessoas entendam um pouco mais, até porque muitos confundem, né, pastores? Muitos confundem esse amor, né? Uhum. Os amores, digamos assim. Amores. Né? Muitos confundem. A gente, como o senhor falou, né? A pessoa, é muito comum a gente na igreja, alguém criticar a gente porque a gente não abraçou, entre aspas, uma pessoa que chegou na igreja. Só que a pessoa não entende que aquela pessoa entra na igreja já cheia de maldade, de malícia. A gente trata ela com amor, sim, mas não com amor humano. Porque a pessoa ela tem que ser exortada, porque ela entra na malícia de fazer alguma maldade na igreja. A gente que está ali o dia todo, a gente conhece quem é quem. Aí a pessoa vem de fora e fala assim, não tem amor nenhum. Deus é amor, mas não tem amor nenhum. E a pessoa confunde o amor com a parte humana apenas. O que não é verdade, né? Aliás, eu vou começar já perguntando a vocês dois. O que é o amor para vocês? Fica à vontade, pastor. Pode. O amor é aquele sentimento, o amor de Deus, né? Que como o pastor, ele mencionou ali, o amor ele é diferenciado. Existe o amor de Deus, o amor humano, ou seja, o amor natural. E o amor de Deus, que é aquele que está acima de todos, é algo que é gerado dentro do coração da pessoa, pastor Ednilson, que conhece a Deus. Aí, se não conhece, não tem como manifestar esse amor, né? É verdade. Pastor Osmar. Então, amor, por isso que eu falei logo na primeira né? fala, né? O amor ele é diferente de uma pessoa para outra. Eu perguntei uma vez na igreja, quem ama mais? A mãe ao seu filho ou Deus ao ser humano? Aí todo mundo rapidamente respondeu Deus. Aí depois até a gente pode voltar nesse assunto, eu falei, não é bem assim como vocês estão pensando. Por quê? Deus ele é amor, sim. Ele ama e muito, a ponto de dar o seu próprio filho. Mas só que as pessoas esquecem que ele também é a justiça. E quando ele pratica a justiça, a pessoa acha que ele não ama. Esse é um dos pontos cruciais, exato, do meu ponto de vista, né? Uhum. Que a Bíblia fala que eu tenho que ver a severidade, a bondade e a severidade de Deus. Não vamos falar mais sobre isso, porque agora eu quero chamar uma matéria bem rapidinho sobre esse assunto e a gente depois volta a falar sobre esse ponto que eu acho importante. Vamos lá. O amor é um sentimento desenvolvido entre pessoas que motiva a necessidade de proteção, comprometimento, afeto e confiança. O amor pode ser de diferentes formas, como o amor entre família, pelos animais, por si próprio, entre amigos e o amor por natureza. O amor é algo essencial ao ser humano, para crescimento e desenvolvimento ao longo da vida. O amor pela família é o primeiro sentimento que todos deveriam sentir. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 7, diz que o amor é paciente.
O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e suporta. É interessante essas características, né, pastores, do amor, né? Tudo crê, tudo suporta, tudo sofre, não se irrita, não se ufana, né? Lá em 1 Coríntios 13, né? Tem várias características do amor de Deus ali. Mas, assim, voltando ao assunto, eu não quero que caia no esquecimento, você tinha falado sobre o amor da mãe, né? Exato. E o amor de Deus. Que o amor de Deus muita gente confunde quando ele trata com justiça, então ele é duro, ele é firme. Jesus era assim, né? Exato. Mas Jesus está falando de amor com Pedro e depois ele fala, sai de mim, Satanás, na frente de todo mundo. Ele era... Eu costumo dizer isso, aliás, né? Costumo falar para as pessoas, vocês confundem muito o que é o nosso relacionamento de amor com Jesus Cristo. É um relacionamento de amor, mas isso não faz com que ele passe a mão na sua cabeça como pai e mãe faz às vezes. Exato. Né? E até atrapalha o crescimento dos seus filhos com essa condescendência, digamos assim. Deus não, quando ele tem que ser justo, ele é justo, severo, ele é severo, por isso que eu guardo aquele texto. Ele é bom. Você tem que observar a bondade e a severidade. Ele ama quando ele é bom, mas ele também ama como ele é severo. Ele não é severo de uma maneira deliberada. Ele é severo, Não é de maldade. Não é de maldade. Ele é severo porque tinha que ser severo, né? Exato. Não é mais ou menos isso? Exatamente isso. Por isso que eu falei, a gente confunde, porque eu no caso, tenho 3 filhos. E muitas vezes a gente vê que o pai, a mãe, ama todos os 3. Mas justamente o que às vezes mais se dedica é o menos amado. E com Deus não é assim. Como é que é o amor de Deus? É igual para todos, porém, quando a gente olha para os filhos de Isaac, o que nasceu primeiro herdou a bênção. Deus não o odiou, mas ele não tomou posse da bênção. Perdeu. Aí vão falar, mas lá em Malaquias diz que Deus amou a Jacó. Sim, Deus amou na verdade os dois. Só que como ele é justo, ele não poderia deixar que aquele que desprezou a palavra dele, desprezou o amor dele, tomasse posse do que era dele, que é a bênção. Mas o pai, a mãe, às vezes tem uma preferência. Então veja o que é o amor. O próprio Jacó tinha o José como preferência, né? Está dizendo? O Isaac tinha o Esaú como preferência. Sim. E Deus não ama o Senhor mais do que me ama, nem o Senhor mais do que ama ele. Mesmo sendo mais bonito, não tem jeito. Exatamente, exatamente. É isso aí que eu não queria falar, mas o senhor já falou. Pastor Edir, o amor de Deus é condicional ou incondicional? O amor de Deus, ele é incondicional, né? A Bíblia fala que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, de forma inexplicável, que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, pastor Ednilson. Então, incondicional. Incondicional, pastor Edmar? Olha, eu não concordo muito que é incondicional. Eita. Eu não concordo. Peraí. Então, o senhor não concorda muito, concorda pouco. Eu concordo quase em que parte. nada. Concorda em parte. Exato. Que é incondicional. Explica pra gente, então. Então, veja bem, a gente está falando de amor de mãe. Sim. O amor de mãe é incondicional. Como assim? O amor de mãe é incondicional. Agora eu que não concordo completamente. Exato. Porque vai variar muito, né? O senhor sabe que quando eu vim pro programa... Vai variar muito isso aí. Sabe né? quando eu vim pro programa, eu falei assim, para mim mesmo, eu falei assim, hoje esse programa vai ser um dos melhores. Opa. Porque eu não tenho que concordar com o pastor Ednilson, nem com o pastor Edir, eles também não têm que concordar comigo. Sim. Porque é o que a gente pensa. Amém. Deus, por exemplo, se o senhor falar assim para mim, é incondicional, logo vai vir uma pergunta, então, peraí, por que uns têm e outros não têm? Eita, mas aí o senhor explicou isso na resposta anterior, porque o senhor falou de Esaú e de Jacó. Exato. Deus amou Esaú e amou Jacó. Mas o Esaú não amou a Deus na altura e desprezou a bênção. Deus deu para o Jacó a bênção. Mas não é que Deus deixou de amar o Esaú. Não. O amor estava lá. Exatamente, mas o que é o amor para nós? O amor não é sempre dar? Sim, mas é incondicional na visão de Deus. Ah. O ponto de vista, né? Então, ponto de vista. Quer dizer, Deus ele não está condicionando o amor dele para ninguém. Qualquer um que quiser o amor de Deus, Certo. vai ter o amor de Deus. Certo. Nós que criamos a condição. Eu vou amá-lo se ele
se ele me der um carro, se ele me der uma casa, se ele me der uma saúde, se ele me der uma família, eu vou amar a Deus. O Esaú vendeu a bênção dele por uma comida. Aí agora a gente fez assim mesmo, a gente trocou o amor de Deus para com o ser humano e o amor do ser humano para com Deus. O ser humano, ele, como o senhor acabou de falar. E Deus, como é que é? Ele vai dar mesmo se o senhor não amá-lo? Não, não vai dar mesmo se o senhor não amá-lo. Mas ele vai continuar amando. Vai continuar Me amando. amando. Mas aí é que a gente está falando hoje. Né? Ele vai dar ou não vai dar? Não, a pergunta não é se ele vai dar. A pergunta é se o amor de Deus é condicional. Nesse ponto... Ou é incondicional. Nesse assim, ponto, sim. Então, Nesse ponto, a sim. pergunta é, porque assim, se eu não correspondi, digamos assim, né? Certo. Se eu não correspondi ao Senhor, a forma como ele me amou, como João 3,16, que o pastor citou, João 3,16, né? E se eu não correspondi, isso não vai anular, isso não vai apagar o que Deus fez por mim. Ele mandou o Filho dele para morrer por mim, pelo Senhor, por ele, por ela, por eles, por todo mundo. Uhum. Por isso, o amor de Deus é incondicional. Agora, lógico, se a gente decide ir para um outro lado, como Esaú decidiu, a bênção passou para o Jacó. O Jacó foi lá e tomou posse da bênção lá, terminou sendo abençoado. Mas Deus, não é que Deus esqueceu o Esaú, excluiu o Esaú, e eu não te amo mais e eu te odeio porque você não me amou. Não, ele continuou amando. Por isso, incondicional. Isso. Então, exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas o senhor sabe que quando a gente fala assim de incondicional, é mais voltado, a gente tem visto isso, né? Pessoas que sabem que Deus é amor, mas ela despreza Deus. Sim. E espera que Deus faça por ela de qualquer jeito. Sim. Não, aí eu entendi. Esse ponto de vista eu entendi. Quero dizer, entendeu? As pessoas acham assim, não, Deus... Porque Deus ele vai perdoar todo o tempo. Por que ele vai perdoar todo o tempo? Porque ele é amor. Mas vai chegar um tempo que ele não vai perdoar? Vai. Quando? Quando você morrer. Aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É isso. Então, aí no caso, a gente, só para fechar o assunto, né? Já que o senhor levantou essa bola aí, o assunto, então é o homem que cria a condição, né? O homem que quer criar um condicional para que Deus o ame, ou para ele amar a Deus, né? Concordo. Deus, ele enviou o Filho dele para morrer pelo mundo. Concordo. Ele não morreu por A, B, pelos judeus, pelos gregos ou pelos romanos. A Bíblia fala que ele amou o mundo, né? O mundo, ele então aí não restringiu nada, ele é geral, por isso incondicional. Então, chegamos a um acordo. Chegamos a um acordo. Vamos lá, então, seguir. Se Deus é amor, vou começar com o senhor agora, já que o senhor veio para cá já, com esse fogo nos olhos. Eu nem preparei nenhum script, nem nada, não tem nada. Tá livre, né? Tô livre. Tá bom, então é assim que eu gosto. Vamos lá. Se Deus é amor, como ele pode odiar? Provérbios 6, 16, eu trouxe aqui, eu vou ler para vocês. Provérbios 6, 16 até o 19 diz o seguinte: e estas 6 coisas aborrece o Senhor. Não está falando de ódio, está falando de aborrecer. Certo. Mas tudo bem. E a 7ª, a sua alma abomina. Aí pode cair na categoria de ódio, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, tudo ele fica aborrecido com isso. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, a 6ª. A testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Esse último aqui, ele abomina. Não só se aborrece, ele abomina. Assim, se ele é amor, como que ele pode abominar alguma coisa ou odiar alguma coisa? Eu acho que vai cair um pouco naquilo que a gente falou anteriormente, né? Eu acho que cai dentro da justiça de Deus, né? Porque, inclusive, o pastor Jaime falava sobre isso. Não é porque eu amo que eu tenho que concordar. Sim. Né? E eu acho que Deus ele trabalha justamente nessa linha. Não é porque ele ama que ele tem que concordar com o que a gente faz. Sim. Isso, na minha visão é que Deus ele sempre vai amar o indivíduo, mas não vai amar aquela atitude errada que ele tem, que contraria a palavra. E o senhor mencionou aí Provérbios 6,16, onde fala sobre as 6 coisas que Deus odeia, a 7ª a sua alma abomina.
o que semeia contenda entre os irmãos, porque foi um dos sentimentos que havia em Lucifer, hoje atualmente Satanás, né? Sim. Então Deus ele sempre vai amar. Deus odeia? Não, a pessoa Deus ama, porém tem determinadas condutas que Deus abomina. Fechou, né? Fechou, porque ele não abomina o ser humano, ele abomina a atitude do ser humano. A pessoa, isso aí. Se todo mundo entendesse isso, seria mais fácil, não seria? Muito mais. Porque você vê tanto ódio no mundo, tanta raiva, Exato. a pessoa fala dos crentes como se os crentes fossem todos odiosos, discriminatórios. E, na verdade, não existe nada disso. Agora, eu não sou obrigado a concordar com a sua atitude. Eu não sou obrigado a concordar com a sua atitude, mas eu vou lhe amar. E se ela chegar na igreja e ele pedir uma oração, o senhor vai orar por Vou ela? orar e se estiver chorando, eu vou abraçar. Esse é o amor. Eu não tenho essa história com a gente, lógico, né? A gente tem que ter um cuidado, um zelo que a gente não sabe. Esses dias eu estava fazendo culto, chegou uma jovem, moradora de rua, cracuda mesmo. E ela estava com uma roupa até meio que indecente. Aí sentou lá na frente, estava bem suja, não estava nada bem. A obreira sentou do lado dela para conversar com ela, queria levar ela lá para fora para conversar com ela, ela encrespou, né? Com a obreira, pastor, tá querendo me levar lá para fora, eu não posso ficar aqui. Eu falei, claro que pode, calma. E eu estava começando a pregar. Aí ela pegou a água, molhou o rosto, molhou o chão todo. Aí eu fiquei olhando para ela com amor. Eu falei, olha, a senhora quer ajuda? Ah, eu quero, eu preciso de ajuda, pastor. Falei, então nós vamos te ajudar. O pastor vai orar pela senhora, mas eu preciso que a senhora vá ali para ele poder orar pela senhora. A gente vai liberar um local e a obreira vai dar um banho na senhora, vai ajudar a senhora com banho, a gente vai conseguir roupa para a senhora. Ah, muito obrigado, pastor. Eu preciso, estou morando na rua, já estou dormindo na rua já várias noites já. A gente vai ver se tem alguma coisa para comer também, tá? Mas eu preciso que a senhora vá lá para o pastor orar, porque eu comecei a palavra e a senhora molhou o chão todinho. Daqui a pouco uma vovozinha vai passar, vai escorregar, vai cair, vai se machucar. Aí ela, desculpa, pastor. Aí saiu, nem parecia que estava nervosa, que era. Aí saiu tranquilamente, o pastor levou 2 obreiras, tratou ela direitinho, ela saiu e ficou feliz. Isso é amor. Agora, a pessoa acha que porque a gente não aceita a conduta, como o pastor falou. Isso. Então a gente não aceita a conduta, a gente é discriminatório. Não tem nada a ver. Não é isso. Eu não concordo com a conduta porque a palavra do meu Deus diz para não concordar. Diz que, que ele abomina, inclusive. Abomina. Ou aborrece ou abomina. Então, por que eu vou concordar? Mas não é falta de amor pela pessoa. E o senhor percebe a vida de quem tem o amor de Deus na posição do senhor com ela. O senhor soube usar um dos frutos do Espírito, a mansidão. Sim. O senhor soube conduzi-la em amor. Sim. Porque essa é uma das características do amor de Deus, né? A mansidão, o senhor soube encaminhá-la, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Exato. Deus é bom, né? Todo tempo. Em todo o tempo. De modo geral, pastores, a igreja está perdendo o primeiro amor? Essa é uma discussão que vou deixar para vocês. De um modo geral, generalizando, a igreja de Cristo, ela está perdendo o primeiro amor? O que vocês acham? Olha, Pensa bem. o próprio Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Existem pessoas que com a boca ela fala que ama, pessoas da igreja, estamos falando o corpo de Cristo. Aqui do Mas da igreja. as atitudes dela não demonstram aquilo que ela fala. A própria Bíblia fala na carta de João, não amemos só de língua em palavra, mas em obra e em verdade. Como é que eu digo se eu amo alguém, o caso que o senhor mencionou? Eu digo que eu amo essa pessoa, vamos lá, obreiro, bota ela para fora, sai daqui, sua endemoniada. Isso não há uma demonstração de que há uma prioridade do amor de Deus. E a prioridade do ser humano, né? Que Deus prioriza o ser humano sempre, né? Isso aí. Aliás, para Deus, a peça mais importante é o ser humano. Claro. Não é a religião, não é nada que o homem criou, é o ser humano. É isso aí. É o ser humano. Eu tenho uma ressalvazinha só. Eu vou dar uma de pastor Osmar agora. Eu tenho uma ressalvazinha aqui agora. Eu sou muito, very, very, very contra essa história de você pegar um grupinho e falar que é a igreja. Eu tenho uma preocupação com isso, irmão. Muito grande.
Porque eu vejo, às vezes, às vezes você termina se esbarrando com alguns debates, eu não consigo ver nem 10 minutinhos desses debates. Mas às vezes você está ali, você termina se esbarrando com, você para, às vezes o tema é interessante, você para ver. E geralmente é a mesma coisa. É alguém falando mal de um segmento de uma igreja, não pentecostal, tradicional, e o outro defendendo a parte dele lá e falando mal dela também. Quer dizer, e aí eles pegam porque um fez uma coisa, ou alguém fez uma coisa, e diz que é a igreja de Cristo. Generalizando a opinião, né? Todas as igrejas estão esfriando, quer dizer, né? Não dá, né? Você não pode pegar desse jeito, pensar desse jeito. A gente tem que ter um cuidado muito grande com as nossas palavras. A gente sabe que as nossas palavras, elas podem edificar e destruir, né? Pode levantar e derrubar. Então, você pega uma pessoa com uma fé fraca, por exemplo, e você vai para sei lá, um podcast, um programa, até na televisão mesmo, a rádio, e aí você vai falar mal de um segmento, por exemplo, pentecostal, neopentecostal, sei lá, a igreja da parede preta, sei lá. Você vai pegar um segmento, que ela tem segmento também, né? Você vai pegar um segmento desse aí, e você vai falar mal do segmento, você vai então jogar no mesmo balaio todos que estão ali fazendo a obra séria. Eu faço a obra séria. Sim. Entendeu? Quer dizer, se tem gente na nossa igreja, vou falar da nossa casa, que não faz a obra séria, é problema dele, não é problema da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja séria. O missionário é um homem sério. Pastor Jaime, poxa vida, é um homem sério. Gente que abdicou da vida. Qual é a vida social que o missionário tem? Fala pra mim. Exato. Qual é a vida social que o pastor Jaime tem? Abriram mão de tudo para fazer a obra. Então eu fico muito assim, sabe? Quando eu vejo a pessoa falar mal de uma denominação inteira. Porque, de repente, pegou um ou outro fazendo alguma coisa errada. E isso existe. O missionário fala estraga a raça, né? Estraga a raça, né? O estraga-raça existe em todos os segmentos. Evangélicos, religiosos, profissionais. Né? Não é porque um médico sei lá, estuprador ou como a gente vê de vez em quando, né? Mau caráter, né? Eu já vi casos de médico operar sem ter que operar para poder tirar dinheiro da pessoa. Isso aí. Rapaz, isso é uma coisa assim, não dá para mensurar uma coisa dessa com que caráter que essa pessoa tem para ser um médico. E a gente sabe que não são todos os médicos. A maioria não, a maioria é excelente profissional, Exato. São pessoas que estudaram, são profissionais excelentes, são honestos, corretos no que fazem, entendeu? Então eu não posso pegar aqui a classe médica, não é a classe médica. É um ou outro que estraga a raça. Exatamente. Então eu tenho que ter muito cuidado, A igreja, não é a igreja de Cristo. É alguns, né? Alguns. E eu recebi um vídeo numa ocasião aí, e quem me mandou perguntou, pastor, o que o senhor fala disso? Eu disse, essa pessoa só quer receber like. É isso aí. Porque se ela estivesse a trabalho do Senhor Jesus, primeiro passo, ela não ia criticar a obra do outro que está trabalhando também para Jesus. Porque o João falou para Jesus isso. Vimos um que expulsava demônios no teu nome, mas não anda com a gente, eu mandei ele parar. Mas por que você mandou ele parar? Jesus dá uma bronca nele. Só porque não anda com a gente? Aí, é claro, né? Eu também não deixo barato, eu falo assim, manda ele passar pelos lugares que eu passei. Sim. Manda ele dar um pulinho lá no Malawi, Uganda, Gana, passar por dentro de Moçambique, Zimbábue, para arrancar almas da mão do diabo. Nunca mais ele vai perder tempo de criticar o trabalho de ninguém. Vai fazer só fácil, o trabalho de Cristo. Você está de uma mesa, ar-condicionado, fala mal. E tem outra. Alguns casos, né, que a gente conhece, como o missionário, por exemplo. Se essa pessoa fosse um profissional de pesquisar o que realmente acontece, duvido que falaria. Porque quem conhece o missionário não precisa nem conhecer muito intimamente. Não. Só ficar um pouquinho perto, você já vê o quanto a pessoa é séria e é de Deus. Aliás, perde uma boa oportunidade de aprender com alguém que realmente a gente sabe que foi escolhido por Deus. Foi escolhido por Deus. 2 perguntas, sim ou não, tá bom? 2 perguntas, sim ou não. Diferença entre amor e paixão? O amor... Rápido, sim ou não é rápido. Diferença entre amor e paixão. O amor, ele se submete às ordens de Deus. Já a paixão, ela não. A ordem dos homens. A ordem dos homens, né? Tá dito, sim ou não? Por amor, devemos suportar tudo, sim ou não?
Sim, porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Sim ou não? Não. Não? Ah, depois eu vou falar com o senhor sobre isso. Nós vamos agora ao intervalo, rapidinho, e voltamos já. Graças a Deus, voltamos com Conexão e olha, hoje falando de amor, hein? Antes de chamar aqui o nosso quadro novo do programa, o Abre Aspas, eu queria perguntar ao pastor Osmar. Pastor Osmar, o senhor disse que por amor nós devemos suportar tudo. Era sim ou não? Aí, uma pergunta de sim ou não. Aí o pastor Edir falou sim, suportar tudo por amor. O senhor falou não. Rapidinho, tenta sintetizar bastante. Eu vou. Por que não? Por que não? Imagine uma mulher que está debaixo de pancadaria todos os dias, correndo risco de morrer ali. Ela é obrigada a suportar tudo isso? Não. Só porque ama? Não. Maria Não. da Penha. Tem até leis que Mas respaldam. ela pode continuar Não. no amor de Cristo. O amor de Cristo. Continua. Aí, suportar as aflições por amor a Cristo é uma coisa. Sabe que esses dias eu falava isso na igreja? O Paulo, quando ele vai falar de tudo que ele suportou, ele fala de naufrágios, apedrejamentos, ele fala de várias coisas, de nudez, de frio, de fome, Certo. Não fala de doença. Não está falando sobre isso. Você não precisa aceitar a doença, porque a doença Jesus já levou na cruz do Calvário. Mas as aflições dele eram outras aflições que a gente também passa. E no caso do Paulo, o senhor há de concordar que era por causa da obra Da obra. de Deus, Da obra. Suportava pela obra. pela obra. Não pela mal caratice de outra pessoa. Não. É por isso nesse que... ponto de vista eu entendi. Sim e não. Tá, agora sim. Agora eu sou obrigado a concordar. Meu pai. Vamos lá, abre aspas. O amor traz mais felicidades que dobrar. O amor traz mais felicidade que dobrar o salário, diz pesquisa. Olha que coisa, hein? Ter uma boa saúde mental e estar em um relacionamento deixam as pessoas mais felizes que dobrar a sua renda, aponta um novo estudo. A pesquisa feita pela London School of Economics, no Reino Unido, analisou as respostas de 200 mil pessoas de Austrália, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos sobre os fatores que mais influenciam sua sensação de bem-estar. Segundo a pesquisa, em uma escala de 1 a 10, dobrar o salário de alguém eleva a sua felicidade em menos de 0,2, segundo o estudo. As pesquisas dizem que isso se deve ao fato de as pessoas se importarem mais com sua renda em comparação com a dos outros do que como isso as afeta. Já estar em um relacionamento elevou a felicidade em 0,6 e perder um parceiro, seja por causa de uma separação ou de morte, teve o mesmo impacto no sentido contrário. O maior impacto foi gerado por sofrer de depressão e ansiedade. Na pesquisa, o nível de felicidade caiu em 0,7%. A fonte é otempo.com.br. Então, o amor, ele traz mais felicidade que dobrar o salário. Que coisa, hein? É muito forte, né? É muito forte. Não é pouco, não. Fala isso. Eu diria para o senhor que... o senhor não me perguntou ainda, não. Mas eu já... Não. A gente vai entrar nos assuntos ainda, mas pode falar. Não, eu penso logo que o amor é algo que vem de Deus. Nunca vai perder para aquilo que vem do homem. Sim, fechou. Fechou. Não precisa mais falar nada. Tá bom? Fechou. Né? Agora, isso é para quem tem o amor de Deus, né? Sim. Quem é do mundo... Você vê que assim, não é só para quem tem o amor de Deus, pensando bem, você vê que uma pessoa, ela se sente, ela fica bem satisfeita, feliz, até mais tranquila e amável quando ela é amada. Exato. Você percebe quando uma pessoa não é bem amada. Você vê a pessoa depressiva, oprimida, rancorosa, Sim. amargurada, né? Quando ela tem problemas no amor.
ela também tem, ela geralmente demonstra esses sentimentos. Dificilmente você vê uma pessoa, a não ser que ela seja aquele ator mesmo de rir, parecer bem, mas quando está sozinho pensa até tirar a própria vida, é um ator. Mas essa coisa de amar, aí realmente não só o de Deus, não, o amor mesmo, né? Sim. A gente está com os filhos, por exemplo, netos, né? Sim. Eu não tenho netos de sangue, né? Sim. O senhor tem, né? Só 5. Só isso. Só. Que inveja santa. Brincadeira. E você não tem Tem não. neto ainda, né? Tem não. Não tem nem Nem cabelo tem filho branco aí. casado, né? Ah, tem não. Não, né? Não. Tá bom. Eu já tenho filho casado, mas nada. Aí o senhor vê, né, dentro do que o senhor está falando, quando a pessoa ela é amada, ela parece que exala aquilo ali para outras pessoas, né? Sim, É como um bom o amor perfume. O amor é tão forte quanto a morte, diz a Bíblia, né? Puxa vida. Tão forte quanto a morte, quer dizer. Ele traz efeitos na pessoa semelhantes no sentido inverso que a morte também traz. Exato. Semelhantes no sentido inverso. De tão forte. É, de tão forte que é. Caramba, né? É muito forte mesmo. Vamos lá, então. 1 João 4, 19 e 20. Eu creio que eu anotei aqui para vocês. 1 João 4, 19 e 20. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Bom, se a gente for olhar esse texto sem reservas, né, fica muito fácil. Mas como o senhor sempre tem reservas, então eu estou esperando. Vou começar pelo pastor Edir, então, para a gente acalmar. Pastor, assim, se eu não amo meu irmão, o amor de Deus não está em mim. Eu acho isso muito sério, tirando a brincadeira, eu acho isso muito sério, mas muito sério mesmo. E eu procuro viver isso aqui, tá? Eu procuro viver isso aqui, às vezes eu tenho que apaziguar, como é que eu falo? Não é colocar ordem, é apaziguar mesmo. É trazer harmonia. Trazer harmonia, acho que essa é a boa palavra. Trazer harmonia para aquela situação, porque você vê, às vezes, até parente mesmo, agitado por causa de alguma coisa que aconteceu, e eu não consigo ser assim. Quando eu não lembro a última vez que eu agi desse jeito. Eu não consigo, não. Eu me sinto muito mal se eu fosse, mesmo estando na razão. Então, assim, eu levo muito a sério isso aqui. Se eu não... Me chama de mentiroso, né? É muito forte, né? Se eu não amo meu irmão e digo que amo a Deus, eu sou mentiroso. Porque se eu não amo meu irmão, eu não amo a Deus. Agora, nem todo mundo é meu irmão, né? já te dei um gancho aí. Passou, Edir. Porque um dos mandamentos é você amar o próximo como você ama a si mesmo. Como é que a pessoa vai afirmar que ama a Deus se ela não constrói aquilo ali naquela pessoa que ela está vendo? Ela deseja mal, não, porque ele me fez isso, eu vou fazer também. É a famosa frase, a mão de Deus vai pesar sobre você, varão. Deus está vendo. Deus está vendo, você vai ver. Passou, Edir. Passou, Osmar. Não, eu concordo com o senhor. Porque Deus é invisível. Concorda sem discordar? Eu concordo sem discordar. O senhor já concordou comigo muito, eu concordo com o senhor. Porque é o seguinte, não tem como mostrar o amor que eu tenho por Deus se eu não consigo mostrar isso para aquele que ele criou. Sim. Eu não me lembro agora qual é a tradução, não sei se é a King James. Uma vez na África, quando eu estava lendo a Bíblia, e aquilo me chamou a atenção, porque disse que o Samuel servia Ao Eli? ao Eli como servindo a Deus. Ah, sim, eu já li esse texto. Então, se eu for, da tradução. se eu estiver servindo a Deus, eu não vou ter problema de servir o Senhor, porque eu estou servindo quem está acima do Senhor, quem está conversando com o Senhor. Aí não adianta eu falar assim, eu sou um servo de Deus, mas eu não estou lhe servindo. Sim. Isso é muito importante. Eu falava com os pastores esses dias. A missão encontra você, não é você que encontra a missão. Lembro que a gente conversando aqui, o senhor falou que para onde a igreja te mandar, o senhor vai? Porque o senhor não... O senhor está na mão de Jesus, abriu mão para fazer a obra. Eu penso assim também.
Por quê? Porque é a missão que me encontra, não sou eu que encontro a missão. As missões que Deus tem pra gente, eu falava com os pastores isso. Ele não colocou assim numa prateleira, missão tal, 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 tal lugar, tal igreja, tantos membros, tantos dizimistas, igreja grande, igreja pequena, igreja cheia de coisa. Ele não colocou lá e mandou você ir lá escolher. É a missão que te escolhe. Exato. Agora você precisa entender, aceitar e ir, né? Pegar o ID. Onde mandar eu vou, mas quando manda para um... Aí você não quer ir, quer dizer. Mas isso aí, a gente vê muito, né? Até entre os pastores isso. Exato. Ó, o missionário me chamou. Essa igreja é menor do que a minha, poxa. Se o senhor me permite, o missionário recentemente ele me chamou e falou muito da Nigéria. E não foi uma vez só que ele falou da Nigéria, falou 1, 2, 3, 4 vezes da Nigéria, porque a Nigéria está crescendo muito em população, ele até falou que em cerca de 20 anos deve passar a população nos Estados Unidos. Caramba! E ele falou várias vezes. O que você acha? Eu falei assim, quando é que o senhor quer que eu desembarque lá na Nigéria? Aí ele olhou para mim assim, quando que o senhor quer que eu desembarque na Nigéria? Na época a gente estava fazendo, era uma live, porque ele estava nos Estados Unidos na época. Foi recente. Quando? É só falar. Se a missão chegar... Pois é a missão que te escolhe, não é você que escolhe a missão. Se os Partiu. pastores entenderem isso, vão parar de reclamar, vão lá, vão fazer e vai dar certo. Aí eu estou servindo a Deus. Porque você não chega com o coração dobrado, né? Você com o coração estendido completamente. Exato. Glória a Deus. Amar a Deus é uma emoção, um sentimento ou uma decisão, pastor Osmar? Olha, Amar a Deus é uma emoção, um sentimento ou uma decisão? eu diria que tá os três aí, né? Tá junto. Tá Mistura junto. um pouco, né? Porque no dia que a gente... Enquanto você não conhece Jesus, né? Enquanto a gente não conhece o amor de Deus, a gente vive de um jeito. Mas quando você toma a decisão de ouvi-lo, ali nasce, em primeira mão, uma emoção. Você sente aquilo nos cultos, você chora. Sim. Depois, com o passar do tempo, você começa a amar ele tanto, 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 que você não consegue mais viver sem ele. Sim. Eu acho que é uma mistura de tudo isso daí. O viver, para mim, é Cristo, o apóstolo Paulo dizia, né? Exato. Morrer, para mim, já é lucro, já, quer dizer. Para eles, não tinha problema nenhum. Tanto faz. Pastor Edir, emoção, sentimento ou decisão? É uma decisão. Que a pessoa, ela é igual você amar uma pessoa. Vamos falar do amor natural. O que leva uma pessoa a amar a outra? A pessoa vai estudando as características, o sentimento, a postura, aquilo que a outra pessoa tem. Com Deus não é diferente. Deus cura, salva, liberta, prospera, transforma. Então a pessoa decide amá-lo em virtude daquilo que ela conhece dele. Então é uma decisão, na minha opinião. Vamos lá, então. Tá. Digamos que uma pessoa se converteu parecido com a minha conversão. Eu me converti, não foi numa igreja. Me converti de madrugada em casa, sozinho. Num momento de desespero. Momento de abstinência, de drogas, e um monte de pensamento estranho, de morte, essas coisas todas. Aquelas coisas que a gente já sabe, né? Nessa madrugada, lógico, já tinha gente orando por mim. Na semana anterior, meu irmão tinha ido lá em casa. Eu já tinha tido uma crise na semana anterior. Meu irmão tinha ido lá em casa, falado do amor de Deus para mim e tudo mais. E aí, naquela madrugada, eu clamei a Deus, do meu jeito, né? Uhum. E liguei a televisão e tinha um versículo na televisão. E com esse versículo, sem nenhum pastor pregando, com esse versículo, Deus mudou minha vida. No dia seguinte, eu já fui para a igreja, com a minha família. Uma semana numa igreja, não deu certo. Depois achei a Igreja da Graça e fiquei na Igreja da Graça o resto. Sempre fui da Igreja da Graça. Nesse caso, quando eu encontrei Deus lá na minha casa, ali então, o senhor entende, pelo seu entendimento, ali então eu não amava Deus ainda. Com o tempo, conhecendo as características dele, é que eu consegui amá-lo de verdade. O senhor falou que o irmão do senhor falou de Deus para o senhor e etc. E o senhor estava numa situação que o senhor pensou, né? Eu preciso desse Deus. Foi uma decisão. Onde eu vou buscá-lo, né? Decidi buscá-lo. Isso. A gente está falando de amá-lo. De amá-lo.
de amá-lo, Isso. certo? Ali foi um... Porque o amor ele foi construído dentro do coração do Senhor depois que... Não, é isso que eu estou perguntando. A minha pergunta é, o amor foi construído depois, ao longo dos meses, onde eu fui... Aí sim, comecei a frequentar a igreja, ouvindo a palavra, entendendo quem Deus era, né? Ou naquele momento ali, eu li aquele versículo na televisão, que não tinha pregação, era só um versículo na tela. Isso. Eu li aquele versículo e ali eu já me apaixonei por Jesus e falei, quero esse Deus. É isso que eu estou... O senhor sabe quando amor... foi que eu tomei a minha decisão? Desculpa, pastor Diego. Sabe, eu tomei a minha decisão em casa. Eu não levantei a mão na igreja, aceitei Jesus. Foi, A minha foi também. em casa também. Só que, naquele momento ali, eu não queria saber se Deus ia me dar carro, ia me dar trabalho. Sim, né? Não, eu só queria ser, só queria Ele. Entendeu? Então, eu acho que quando a pessoa, ela toma uma decisão, não, eu vou porque alguém foi abençoado, a pessoa está dirigindo um carro, uma casa... Isso não é o amor. É. Mas nesse caso seria. Eu acho que quando a pessoa... Eu encontro com Deus assim, diferenciado, digamos assim. Poxa, porque... Ali é o amor de Deus que te alcança, né? Já pensou você amar a Deus isso que eu só tô por falando, aquilo né? que Ele dá? No caso do Senhor. Peraí, o quê? Já pensou amar a Deus só por aquilo que Ele faz? Aí não, aí não é amor, né? É um amor condicional, interesseiro. Interesseiro. Eu falo pro pessoal da igreja, eu falo mesmo. Jesus não morreu na cruz para te dar carro, casa. Você está chorando porque não conseguiu comprar a sua casa, o seu carro, não conseguiu melhorar financeiramente. Jesus não morreu por isso, não. Jesus morreu para te dar a vida eterna, para mostrar o amor dele por você. Você primeiro aprenda isso para depois ele te dar as coisas que você quer. E eu falo mesmo, falo abertamente, porque não é exatamente isso, né? Mas assim, o que ficou aqui no ar, que eu quero entender é, então eu vou amar a Deus ao passo que eu vou frequentando a igreja, conhecendo a palavra, ou no meu encontro com Jesus, ali já tem o amor de Deus na minha vida e eu já me apaixonei por ele, e ali agora eu já vou... Na minha visão, com essa segunda aí. Para mim, eu estou com a primeira, igual o senhor falou. Conforme o senhor vai conhecendo a palavra. O missionário, o pastor Jaime, ele cita muito na televisão um texto de 1 de João que eles falam assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse... É João 14, 21. Esse é o que me ama. Então, eu vi na televisão a pregação, não, o amor de Deus ele se constrói de acordo com aquilo que o senhor conhece dos mandamentos. Aí vai poder afirmar. Então vamos lá. Então, para fechar esse assunto, eu senti o amor de Deus naquele dia, o amor de Deus mudou a minha vida naquele dia e eu aprendi a amá-lo conforme foi descobrindo ele. É isso? Isso aí. Acho que... A gente fecha aí, está incluído os três aí. Está incluído os três também. Tá bom. Fechamos. Mais um aqui, vamos lá. Existe amor à primeira vista? Agora tá falando de coisa humana, né? Amor à primeira vista, olhou e se apaixonou. Não, apaixonou não, porque paixão é uma coisa, amor é outra, né? Exato. A minha esposa, pessoal, a gente está casado, a gente vai fazer 35 anos de casado. Você tem mais tempo, né? Tudo sobra. Falou em tempo, tudo sobra pra mim, né? É, por que não sei será? por quê. Mas não tem mais tempo de casado, você? É ao mesmo tempo. É? É. Mesmo tempo? É ao mesmo tempo. Eu, quando eu achei minha esposa, achei, né? Literalmente. A gente estava indo para uma excursão do banco que eu trabalhava, e ela estava indo com um amigo dela, que era meu conhecido meu, entrou no banco junto comigo, e eu vi ela nas barcas. Aí eu fui seguindo ela. Ela e meu amigo, com duas amigas, ela era uma das amigas. 2 meses depois, estava namorando ela. E aí acabou. 7 meses depois, estava casado. Bacana. 7 meses. E estão 35 anos. Tá para fazer agora 35 anos de casado. Não digo que eu amei à primeira vista. Eu me senti atraído à primeira vista. Eu olhei e senti a atração. E na época não tinha Jesus, nem eu nem ela, tá? A gente não tinha Jesus, não tinha entendimento. Então eu... O senhor teve uma atração. Persegui, no bom sentido, e conquistei, quer dizer. Aí depois, graças a Deus, Deus entrou na nossa vida. Mas assim, então, crê ou não, amor em primeira vista? Não, porque o amor é aquilo que é construído com o tempo, né? Existe até uma ilustração que o final dela fala que só o tempo pode levar um grande amor. Eita.
A Suedi romântica. Tem reunião do amor na sua igreja, não, para ti? Ainda não. Tem tradução de música internacional lá também. Ele tá lembrando do pastor Lauro Doriel, que sempre fazia essas ilustrações, aí ele ficava aguardando, tá lembrando do pastor Lauro Doriel com as ilustrações dele. O senhor lembra que no começo do programa eu falei que falar de amor não é tão fácil assim? Sim, sim. Né? Porque essa parte que nós estamos falando agora, por exemplo, vem mais do amor humano, né? É mais o amor humano. Mais do amor humano. Eu, por exemplo, concordo com ele em parte, porque primeiro tem uma atração física, alguma coisa chama atenção. Mas assim, mas não seria então, você olhou e já chamou atenção e seria o amor à primeira vista? Isso não seria o amor à primeira vista? Bem, segundo o pastor Edir, não. Não. Segundo você? Também não. Tá bom. Tudo bem. Isaac e Rebeca. Aham. Isaac e Rebeca. O servo do Abraão vai buscar a Rebeca. O Isaac está lá trabalhando. A Rebeca vem. Certo. Dá de cara com ele, catuca o amigo lá, fala assim, é ele? Já bota o véu. Certo. E os dois, rapaz, já pega a Rebeca, já vai para dentro da tenda e já casa. O casamento era desse jeito, né? Certo. Não tinha brincadeira, não. Já foi direto para a tenda. Eu já ouvi muita gente falar que esse amor foi amor à primeira vista. Porque ali era algo concordado. O Abraão mandou buscar uma pessoa lá para casar com o filho dele, porque ele não queria que o filho casasse com mulheres estranhas aqui. Mas quando ela chega e ela vê o Isaac, dá a impressão de que ela tem aquele impacto, né? Sim. O impacto o Isaac está trabalhando na terra, devia estar sem camisa, trabalhando na terra, bonitão, novo ainda. Novinho, Ela olhou, 40 anos. meteu logo o véuzinho aqui. Opa. Aí o Isaac, rapaz, vem cá. E aí? E aí a gente fala assim, tinha opção? Foi a primeira vista ou não foi? Não, mas não tinha opção. Ele estava sendo consolado, a mãe dele tinha morrido. A Bíblia fala isso, que essa bênção veio para ele, porque ele também estava para baixo, Sara já tinha morrido. Quer dizer, há uma série de fatores, né? Tá. Mas se nós abríssemos para os telespectadores responder, muita gente ia ligar e falou assim, iria ligar para a gente agora e ia falar assim, tem sim, porque eu e meu marido, eu e minha esposa, sim, é uma coisa muito relativa. Mas não dá para chamar de amor, né? Eu acho que o amor Talvez uma verdadeiro atração, constrói com o tempo. Eu concordo com O o amor pastor verdadeiro. Edir. Aí o senhor Verdadeiro. acrescentou uma palavra. Aí tudo bem. O senhor acrescentou uma palavra. Sim. Porque o amor, ele tem as suas características, né? Tem, sim. Né? A atração faz parte do amor, por exemplo. Até a atração física. Exato. Mas o amor verdadeiro, o amor que vai perdurar, que vai ficar, aí sim. Isso é construído com o tempo, né? E eu concordo com isso. Agora, amor à primeira vista, no sentido de atração, talvez exista, mas amor mesmo, não. Certo? Eu já não Eu concordo com essa parte. Tem um tempo aí. Eu já não para vir realmente o concordo. amor verdadeiro. Eu já não concordo no sentido de atração, que é uma coisa visível. E aí você dá aquela conotação de paixão. A psicologia, ela fala que a paixão é um sentimento que sobrepõe a razão e bom senso. Então, a pessoa, se ele não saber distinguir entre amor e paixão, Não, aí tá perdido. aí ele vai dizer que existe amor à primeira vista. E, na minha opinião, não. O amor verdadeiro construído é um amor que não vai odiar depois. Sim. Porque você vê uma pessoa que diz que ama muito e depois está matando a pessoa. Quer dizer, Exato. Isso aí. não era um amor, é- isso era paixão. Isso aí é Paixão. paixão. Que é diabólico isso. E ele achava que era amor. Quer dizer. Exatamente. É isso. Tá vendo aí? Tá pensando que é fácil falar de amor? Vem pra cá. Como posso saber se estou... não, peraí. Como posso saber se estou amando? Essa eu quero ouvir. Não vou falar nada. Como eu posso saber se estou amando, pastor Edir? O senhor que já falou de psicologia e tudo. A pessoa, ela descobre se ela... Vamos falar do amor humano e de Deus, né? Que há uma semelhança. A pessoa pode saber se está amando alguém ou a Deus pela atitude dela para com a pessoa. Porque como eu amo meu pai, mas eu falo mal dele, eu me comporto de maneira que eu desagrado. Eu não amo, eu não demonstro amor para ele.
Só digo que amo. Pai, eu te amo, mas eu te bati ontem. Não existe. Não existe. Pastor, como posso saber se estou amando? É só saber o que mais ocupa o seu pensamento, no meu entender. O que mais ocupa o pensamento da pessoa? Quando ela está amando, é justamente esse sentimento que vai estar como pulsar do coração dela com relação àquela pessoa, com relação a qualquer coisa. Ela vai saber se está amando ou não. Por quê? Porque ela começa a se dedicar. Para mim, amor é dedicação. Esse dia eu estava na igreja e deu uma vontade de ir para casa para ver minha esposa. Cara. Isso aí, esse é o nome aí do programa eu liguei de pra hoje, ela, o título de hoje. Falei, filho, tô com muita saudade de você. Eu falei, você sai daqui dá pouco, garoto. Exato. Aí eu falei, poxa, que saudade, por que você não vem pra cá? Aí ela falou, não posso ir. Aí eu falei, tá bom. Aí fiquei na igreja o dia todo, foi o dia todo com esse sentimento. Exato. Aí terminou o dia, terminei o culto da noite, ó, corri pra casa. Pronto. Pra ficar com ela. Eu, quando vejo à noite alguém dirigindo muito... Esposa, então. Quando eu vejo alguém dirigindo... psicologia de vocês. Não. A sua esposa está feliz porque ela sabe que é amada. E como é que a gente sabe que o senhor ama? Só por causa disso daí? Não. A sua vida inteira. Primeiro passo, depois de Deus, é a sua esposa. Não tem mais o que falar, É a ação, né? que o pastor falou, né? A ação, igual o senhor falou para ela, tá com saudade, eu queria ir, mas não posso. Atitude. Porque a obra se sobrepõe, né? Exatamente. Mas se pudesse, teria ido. Claro, com certeza. É isso aí. Amigos, o amor, ele dura para sempre? Essa é uma pergunta que a gente fez no quadro Opinião. Vamos ao quadro Opinião. O amor dura para sempre. Como o apóstolo Paulo falou, o amor nunca acaba. Olha aí eu não sei te responder não, só sei dizer para você que o amor de Deus, ele é eterno, isso aí dura para sempre. Isso é a resposta que eu tenho para você no momento. Eu acredito. Como é que se diz? Por mim mesmo, pela minha vida. Que independente das coisas que a gente passa na vida, né? Quando a gente ama, diz que o amor suporta, né? E eu suportei, eu já estou casada há mais de 60 anos e eu estou com meu marido até hoje. Foi meu primeiro namorado, tá entendendo? Namorei 5 anos para casar, tá? E não foi fácil, não. Eu acredito que não, que a gente não é perfeito, realmente, né? Então, eu acredito, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas a gente deve suportar uns aos outros. Não. Ai, sei lá, as circunstâncias. Eu não sei nem explicar. Acho que dura. Na minha opinião, se a pessoa não tiver amor, nada perde. Depende de cada um, né? Isso aí depende de cada um. Pastores, a Bíblia fala da fé, da esperança e o amor. Mas dos três o que fica é? O amor. O amor. Né? Lógico, aí você vai comparar o amor do homem e o amor de Deus. O amor de Deus dura para sempre, o amor do homem não. A gente pode ser que não, né? Sim. Que coisa. Vamos direto ao X da questão. O X da questão de hoje é: qual a atitude devemos ter para vivermos em um mundo de mais amor? Olha, a gente já falou aqui nesse programa, sobre nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? O pastor Edir fez esse comentário aqui e a gente tem visto isso acontecer. Mas como a gente faz para que o mundo então tenha mais amor? Eu separei Mateus 22:39 para vocês como X da questão de hoje. Diz assim: e o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus foi questionado e ele deu 2 mandamentos que fechou os 10 do Antigo Testamento. Ele falou, primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. E segundo, ame ao próximo como a si mesmo. Isso é um exercício. E não é um exercício fácil. Mas esse é o X da questão. Você precisa exercitar isso. Você precisa amar o próximo. Se cada um fizer isso, exercitar, procurar no mínimo exercitar isso, colocar isso, dar uma aplicabilidade para isso, aí o mundo vai melhorar. Pelo menos o mundo em sua volta, né? Pelo menos o mundo em sua volta vai melhorar
Eu percebo isso nitidamente no nome de Jesus. O mundo, de uma maneira geral, talvez não, mas o mundo em sua volta, porque você está aplicando isso. Bom, hoje os pastores que estiveram aqui como convidado me ajudando para falar sobre o amor, o pastor Edi Santos, da nossa igreja de Fonseca. Pastor Edi, foi um prazer tê-lo aqui com a gente no Conexão. Eu queria que o senhor desse seu endereço, seus horários, para o pessoal poder te procurar lá em Fonseca. Sim, pastor Ednilson e os amigos de casa, a Igreja da Graça do Fonseca, ela fica situada na Alameda São Boaventura, no número 1059, em frente ao Banco Santander, a Casa e Vídeo, e no bairro do Fonseca, na cidade de Niterói. Quais são os horários de domingo lá? Os nossos horários de domingo é 9, 15 às 19 horas. Tá bom, então. Glória a Deus. Também, abrilhantando o nosso programa, o pastor Osmar Silva, meu amigo, lá de Rocha Miranda. Passou o seu endereço e seu horário. Rocha Miranda é muito fácil, né? O pessoal chama de Ituriaçu, Rocha Miranda. O endereço é Rua Conselheiro Galvão, 1004. É muito fácil porque fica ao lado da Praça 8 de Maio, em frente à estação de trem do bairro de Rocha Miranda. Não tem como você errar. Horários, domingo em especial, 8 da manhã e também às 18 horas. É claro que nós temos na quarta, na sexta, na segunda-feira às 19 horas, aquele culto voltado para a prosperidade, principalmente. Eu tenho dado aula de como administrar, porque tem muita gente que quer prosperar, mas não entende nada de segurar um pouco o dinheiro para fazer investimento. Aí não dá, né? Não dá, né? Jesus já falou, entrou no quarto, fecha a porta, você vai onde vai? Você só quer gastar, fecha um pouco a porta. Certo. Tá certo? Então, Rua Conselheiro Galvão, 1004, ali em Rocha Miranda. Pastor Edilson. Foi um prazer, pastores. Olha, eu estou na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu. E aos domingos tem sido muito especial, 7, 9 e meia, 15 e 18 horas. Mas é só você pegar a sua família e vir para você entender por que eu digo que tem sido muito especial. Mas você me encontra também ali na segunda, na quarta e na sexta com reuniões diárias e a igreja aberta todos os dias, tá bom? Bom, nós vamos ficando por aqui. Procure a gente no YouTube, tá? Canal Conexão, /Pastor Ednilson Lima. Deus abençoe vocês, até o próximo Conexão, em nome de Jesus.